Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinha argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua e as arrecadadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-Perite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e se o Senhor não nos iluminar, nós jamais compreenderemos, porque a palavra é do Senhor, e se o Espírito Santo de Deus não iluminar o coração do pecador, então os olhos estão vendados. Por isso eu te peço, tira o véu, Senhor, revela a Tua palavra, e que possamos nos alimentar de forma saudável nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite, ou melhor, nas duas últimas noites, nós trabalhamos aqui a guerra. Esse foi o foco das duas últimas noites, a guerra, né? A guerra contra os 300, trabalhamos aqui a guerra contra os reis, como na semana passada, e hoje eu quero focar no pós-guerra. Se nas duas últimas noites, ou nas duas últimas mensagens, a gente focou na guerra em si, hoje eu quero dar um passo além. Eu quero ir para o pós-guerra. Por que isso? Veja, a guerra é um momento de tensão e muito cuidado. Mas quando nós vencemos a guerra e temos a vitória, então a nossa tendência é relaxar. Essa é a nossa tendência. Há uns 13 anos atrás, mais ou menos, 13, 14 anos atrás, eu me lembro que no mês de janeiro, né, a gente estava com a consciência pesada, tinha comido demais no mês de dezembro, né, Natal, Ano Novo, e nós estávamos ali com a consciência pesada, e a família reunida, então disseram, vamos fazer um desafio. A gente vai passar esse mês de janeiro para ver quem vai perder mais peso. E aí vamos embora, vamos lá. E nos juntamos 10 pessoas para esse desafio. E no dia 31 de janeiro, nós iríamos nos pesar, cada um ia dar R$100, e quem ganhasse então, ganhava os R$1.000, né? E vamos lá, a gente fez lá o desafio. Irmãos, eu foquei, precisando de dinheiro, né? Então eu foquei, minha esposa me ajudou, né? Comida saudável, e a gente focada, ela também, e tal. Eu sei que, meus irmãos, em um mês, eu perdi
15 quilos. 15 quilos. Meu cunhado ficou em segundo lugar com 12,5. 12,5 quilos, né? E ali, irmãos, quando eu perdi, né, os 15 quilos, eu ganhei os R$ 1.000 e fui comemorar como? Comendo. Qual foi o resultado? Ganhei tudo de volta. E ainda ganhei mais. Sabe? Porque, veja bem, essa é uma ilustração. Mas ela me ensina algo muito importante. Ela me ensina que nós costumamos relaxar quando nós temos vitórias. Veja, no meu caso, enquanto eu estava na luta para perder, eu digo, não, vou comer não. Estava lá focado, acordava, vamos fazer exercício, às vezes 2 vezes por dia. Estava lá, tal, comendo regradamente. Quando eu tive a vitória, então eu relaxei. Naquele momento eu relaxei. Em alguns casos, meus irmãos, o sucesso acaba sendo mais desafiador do que a própria batalha. Porque nós relaxamos diante do sucesso. Nem sempre nós relaxamos na luta, porque a gente sabe que tem que lutar. Se não lutar, a gente morre. E há vários exemplos bíblicos de relaxamento após grandes vitórias. Por exemplo, Elias. Elias teve uma grande vitória diante dos profetas de Baal. Você lembra? Todo mundo conhece aqui a história. Profetas de Baal, clamando e tal. Elias vai ali, desce fogo do céu. A próxima cena qual é? Elias fugindo para a caverna com medo da ameaça de Jezabel. Veja, depois de uma grande vitória, o profeta vai para a caverna. Ele relaxa e ali tem um momento de depressão. Outro exemplo, Noé. Noé, a grande batalha da vida de Noé foi construir a arca e salvar o mundo do dilúvio. Mas quando você vira a página, qual é o próximo evento? É Noé embriagado e ali nu, na presença de Sem, Cã, na presença de Cã, e ali então ele amaldiçoa Cã. Veja a situação, depois de uma grande luta, depois de uma grande vitória, a próxima cena é uma cena vergonhosa. Ló, do mesmo jeito, depois de enfrentar a grande batalha de Sodoma, de sair de uma grande vitória de Sodoma, qual é a próxima cena? É Ló se deitando com as próprias filhas. Isso para nós, irmãos, é desafiador. Observar as vitórias. O povo de Israel passou pelo Egito, uma grande luta. Passa pelo Mar Vermelho, uma grande luta. Qual é a próxima cena? O povo construindo um bezerro de ouro e adorando o bezerro de ouro. Isso é um alerta para nós, meus irmãos. Esses eventos, esses fatos nos alertam para o grande risco das vitórias. As vitórias grandes podem abrir portas para grandes perigos. Por isso nós devemos vigiar, não apenas na guerra, mas também no pós-guerra. Precisamos ser vigilantes não apenas no meio da batalha, mas precisamos vigiar também quando tivermos as vitórias. Depois que a oração é respondida, depois que o problema é resolvido, depois que Deus faz o milagre, é nesses momentos que nós costumamos relaxar. Nesses momentos nós costumamos orar menos. Nesses momentos nós costumamos esquecer um pouco da seriedade da batalha e da vida cristã. Algumas pessoas até sabem lutar, mas outras não sabem viver. Elas não sabem viver. Depois que lutam, depois que vencem, elas não sabem mais. A vida cristã parece que perde sentido. E nós precisamos, irmãos, analisar com muito carinho esse tema. A história de Gideão é mais um exemplo desta verdade, de um homem que na luta lutou bem, mas que após a luta se perdeu. Ele viveu um dos maiores milagres militares da Bíblia. Nós acompanhamos aqui a trajetória de Gideão, como com 300 homens ele venceu um exército com mais de 100.000 pessoas. Um homem que viveu um grande milagre. Mas, irmãos, após esta grande vitória de Gideão, Gideão caiu no desafio do pós-guerra. Gideão venceu a batalha, mas não soube lidar com a vitória. Gideão estava na guerra, mas não soube lidar com o pós-guerra. Ele estava muito preparado contra os midianitas, mas estava totalmente vulnerável diante do pós-guerra.
Nós precisamos aprender nesta noite com os erros de Gideão. E eu quero apresentar pelo menos 4 lições que essa história nos ensina. Eu quero que você esteja atento para aprender essas lições. Primeira, após a vitória, não seja vencido pelo ego. Primeira lição. Após a vitória, não seja vencido pelo ego. Veja o versículo 22, por favor. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Irmãos, o povo estava boquiaberto com aquela vitória. O povo estava estarrecido com Gideão como líder daquele exército. O problema é que ao invés de atribuir a glória ao Senhor, ao invés de atribuir a vitória ao Senhor, como Deus disse que diria com 300, para que eles não exaltassem o coração, então, ao invés de o povo atribuir a glória ao Senhor, esse povo diz a Gideão: Gideão, você nos livrou, você nos libertou. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se Deus nos deixar soltos, se nós não nos apegarmos à palavra, nós vamos construir ídolos para nós. Sejam ídolos de gesso, de madeira, de pau ou ídolos mentais. Mas o nosso coração está constantemente vulnerável a fabricar ídolos. É isso que está acontecendo aqui. As pessoas estão idolatrando Gideão. Elas estão atribuindo a vitória a Gideão. Ao invés de atribuir a glória a Deus, elas dizem: Gideão, você nos libertou. Você nos livrou. E por isso nós queremos tornar você um rei. Esta é a proposta do povo. Eles chegam para Gideão e dizem: Gideão, você tem que ser o rei. Você tem que ser o rei, Gideão. Nós vamos aclamar você um rei. E não somente você, mas você, seu filho, seu neto. Nós vamos criar uma dinastia aqui. E você vai ser o nosso rei. Não é que eles veem Gideão como um instrumento de Deus. Eles veem Gideão como o próprio libertador. É como vai acontecer posteriormente no tempo de Samuel. Você lembra? Quando o povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei. As nações têm um rei, nós também queremos um rei. E quando Samuel fica desapontado com o pedido do povo, lá na frente, e ele vai consultar o Senhor e diz: Senhor, esse povo está rejeitando a mim como profeta, como juiz. Deus diz: Samuel, esse povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando a mim. Eles não estão querendo que eu reine sobre eles. Então veja, essa era a tentação de Gideão. O povo chega para Gideão: Gideão, você é o cara. Gideão, não tem ninguém maior que você, não tem ninguém melhor do que você. E a tentação de Gideão é olhar para si mesmo e dizer: rapaz, eu sou o cara mesmo. Eu sou o cara mesmo. É assim que muitas pessoas se veem, meus irmãos, diante das vitórias. Elas oram nas lutas, mas nas vitórias elas esquecem de Deus. Esquecem que a vitória foi dada pelo Senhor. As pessoas exaltam as suas virtudes. Você é demais, você fala bem, você articula bem, você faz isso, você sabe fazer e tal. E este é o princípio da queda, quando a pessoa começa a acreditar nessa história, assimilar essa história, interiorizar essa história. E aqui vem um alerta para nós, meus irmãos. Tenhamos cuidado e aprendamos a lidar com os elogios. Aprenda a lidar com os elogios. Como você reage quando alguém elogia você naquilo que você sabe fazer? Qual é a sua reação? Eu já dei até um estudo sobre isso, sobre elogios. Quando você é elogiado, você transmite sinceramente, você transmite a glória para Deus, ou no fundo do seu coração você diz: eu sou o cara, eu posso, eu tenho. Às vezes os elogios vêm em termos comparativos: ninguém faz como você, sabe? Aí coloca lá em cima: você é diferente, olha, o que seria de nós se não fosse você? Você é demais. E aí nessas frases o nosso ego é testado. Nós somos testados quando as pessoas nos elogiam. Outro teste é quando esses elogios são feitos em público e os holofotes estão todos diante de nós, estão sobre nós.
E aí nós pensamos, eu sou demais, eu sou o cara. Pensamos assim. Como lidamos com o elogio? Muitas vezes, quando nós somos elogiados, nós até começamos bem. No primeiro elogio que nós recebemos, aí a gente diz, glória a Deus. Deus fez tudo, glória a Deus. No segundo elogio, a gente diz, eu também tive participação. Deus fez e eu tive participação. No terceiro, então a gente diz, eu fiz a maior parte e o Senhor me ajudou. E do quarto em diante, a gente já diz, ai de Deus se não fosse eu. Sabe? Essa é a nossa tendência. Se nós não vigiarmos o nosso coração, essa é a nossa reação. Cuidado com os elogios. Muito cuidado. Muitas traições começam com um elogio. Quando a pessoa é elogiada em uma situação de vulnerabilidade, e o diabo se aproveita dessa situação, tenha muito cuidado. No primeiro momento em que Gideão é elogiado, a resposta dele parece correta. Veja o versículo 23. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Veja, no primeiro momento Gideão é categórico, ele diz não. A teologia de Gideão rejeita qualquer rei que não seja o Senhor. Irmãos, fala sério. A teoria de Gideão é digna de aplausos. A fala dele aqui, na teoria, digna de aplausos. Só que tem um problema. O problema é que a prática de Gideão é totalmente diferente da sua teoria. Na teoria, ele diz, eu não posso ser o rei. Na prática, ele diz, eu sou um rei. Na prática, ele se comporta como um rei. Há vários traços aqui no texto que vão demonstrar que Gideão age como rei. Inclusive, só um detalhe, se você lembrar aqui, no texto que nós lemos, diz que ele colocou o nome do filho dele de Abimeleque. E a palavra Abimeleque significa meu pai é rei. Veja, é aquele cara que diz, eu não sou rei não. O nome do meu filho, ele coloca o nome do filho dele, meu pai é rei. Mas na teoria, ele diz, eu não sou rei. Olha, cuidado, meus irmãos, para que você e eu, para que nós não sejamos vencidos pelo ego. Sabe? Aquela pessoa que chega e diz assim, eu estou fazendo isso, mas não diga que foi eu não. Não diga que foi eu não. Mas só que por dentro, há um desejo assim, tomara que ela diga, tomara que ele diga. Sabe? É a falsa humildade. Eu não estou dizendo que é todo mundo. Tem pessoas que são sinceras mesmo. Não diga não, tal. Há uma sinceridade no coração. Mas em alguns casos, são pessoas que dizem assim, não diga, mas o coração está dizendo, tomara que diga, tomara que fale abertamente. É aquela pessoa que diz assim, olha, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. Mas por dentro ele diz, se eu sair daqui o negócio acaba. Sabe? A teoria é uma coisa, a prática é outra. São, irmãos, as armadilhas do nosso ego. Então, após as vitórias, cuidado com o seu ego. O ego é traiçoeiro. O ego vem, muitas vezes quer nos dar uma rasteira, quer nos fazer acreditar naquilo que nós não somos, nós não temos. E esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você. Segunda lição que essa história nos ensina. Após a vitória, não seja vencido pela ganância. Então, primeiro, após a vitória, não seja vencido pelo ego. Segundo, após a vitória, não seja vencido pela ganância. Veja aí o versículo 24 a 26, por favor. Disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles, de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram de 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Irmãos, depois da grande libertação, o povo estava celebrando. O inimigo, os midianitas, tinham sido derrotados. A opressão tinha encerrado. Deus operou um milagre através de Gideão. Glória a Deus. E aí, veja bem, é exatamente nesse momento, que surge um detalhe aparentemente simples,
mas muito revelador. Nesse momento, veja, Gideão faz um pedido àquelas pessoas. Ele diz assim: olha, dai-me cada um os pendentes do seu despojo. E o texto faz algo curioso. Ele enfatiza a quantidade de ouro que ele arrecadou naquele momento. Não é um detalhe acidental. O texto está dizendo que o povo levou em massa, com força, trouxe ouro, trouxe aquilo que ele tinha solicitado. Só que tem algo estranho aqui, irmãos. Tem algo estranho. Se você lembrar, durante a opressão dos midianitas, Israel estava quebrado. Israel estava pobre, arruinado. Israel estava falido. Deus deu a vitória ao seu povo, porque foi Deus quem deu, e repartiu os despojos entre o seu povo. Foi isso que Deus faz. Só que Gideão se acha no direito de se utilizar do cargo que ele acha que tem, porque ele diz: eu não sou rei, mas se comporta como rei. E ele se acha no direito, como libertador, para pedir ouro aos israelitas. Aquele ouro pertencia a Deus. O próprio Deus tinha compartilhado com o povo. Mas Gideão vem e solicita o ouro do povo. Gideão não pede o trono, formalmente. Gideão não pede o poder, formalmente. Não pede a autoridade, formalmente. Mas ele pede ouro. Por que, irmãos? Por que ele faz isso? Tenha cuidado. A Bíblia está nos alertando para um perigo sério aqui. A Bíblia frequentemente mostra que grandes quedas começam com pequenos desejos mal vigiados. Grandes quedas começam com pequenos desejos mal vigiados. A ganância raramente começa com grandes ambições. Começa com pequenas permissões, pequenos desejos. Cuidado. Tenha muito cuidado. O que nós capturamos na vitória pode acabar de alguma forma nos capturando. O texto diz que aquele ouro se tornou uma armadilha para Israel. Aquele ouro que foi dado pelo Senhor se torna uma armadilha para o povo. A ganância de Gideão pelo ouro gerou vários problemas. E o que é que eu quero compartilhar com você aqui? Quantas pessoas têm sido vencidas pela ganância atualmente? Alguém ora: Senhor, abre uma porta, Senhor. Abre uma porta. Tu sabes como eu preciso. Tu sabes como eu preciso, abre a porta. Aí Deus abre a porta. O negócio começa a crescer. O salário aumenta. As oportunidades aparecem. E aí a pessoa pensa: opa, se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Se eu trabalhar mais, eu tenho mais. E aí ela se torna escrava da ganância. Só pensa em trabalhar, porque eu preciso ter. Porque eu preciso ter. E aí não tem mais tempo para Deus. A escravidão da ganância. A ganância escraviza e nunca se satisfaz. A justificativa às vezes até parece legítima. Eu estou trabalhando para dar o melhor para a minha família. Eu estou trabalhando para dar para os meus filhos aquilo que eu não teve. Parece legítimo, parece bom. Mas na verdade, muitas vezes esconde um coração ganancioso. Não é suficiente, eu quero mais, eu preciso mais, eu quero mais, eu quero mais. E sem perceber, a pessoa se torna escrava daquilo que começou como uma conquista. Era uma conquista, era uma bênção, era algo que ela tinha pedido, orado ao Senhor. Meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, a ganância tira o nosso Deus, a nossa família e tudo o de mais precioso que nós temos. Tenhamos cuidado. O princípio de Jesus é claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o princípio de Jesus. O reino é primeiro, o reino é prioritário, o reino não é resto. Quando eu não tiver, então eu vou. Quando eu não tiver o que fazer, então eu vou. Não, isso é resto. Na ótica de Jesus, o reino é prioridade. Eu olho para essa atitude de Gideão, de pedir o ouro, e vejo o contraste com a atitude de Eliseu. Lembra de Eliseu? Quando Naamã vai até ele para ser curado, e quando o profeta Eliseu cura Naamã, ou melhor, quando o profeta Eliseu é instrumento de Deus para curar Naamã,
Aí Naamã tem vários presentes que ele vem dar para Eliseu. E aí ele chega e diz, olha, eu trouxe aqui um carro cheio de presentes. Eliseu diz, eu não quero os seus presentes. Eu não quero os seus presentes. E se você lembrar, o servo de Eliseu, Geazi, engana Eliseu e pega aqueles presentes de Naamã. E a Bíblia diz que ele ficou leproso até o final da sua vida. Gideão, na sua ganância, ele pede o ouro do povo. Tragam ouro. Porque ele tinha um projeto maior. E nós vamos ver qual era o projeto de Gideão. Então, primeiro, após as vitórias, cuidado com o seu ego. Não seja vencido pelo ego. Segundo, após a vitória, não seja vencido pela sua ganância. Terceiro, após a vitória, não seja vencido pelo afastamento do Senhor. Não seja vencido pelo afastamento do Senhor. O que Gideão fez com o ouro que recebeu? Versículo 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali. Após ela, a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Olha, irmãos, que loucura está acontecendo aqui. Aquele homem que na batalha, na guerra, estava em total dependência de Deus, apenas com 300 homens, dependendo totalmente de Deus. Depois da vitória, esse mesmo homem, a Bíblia diz que ele faz um ídolo. Com aquele ouro que ele arrecada do povo, ele faz um ídolo. Isso acontece com muitas pessoas atualmente. Durante a luta, nós oramos mais, buscamos mais, somos mais vigilantes, mas aí, quando obtemos a vitória, nós relaxamos. E aí então, depois que tudo melhora, nós diminuímos a busca, diminuímos a oração, nos distraímos mais, nos afastamos do Senhor. Quantas histórias você conhece assim? Quantas pessoas você conhece assim? Que no momento de sofrimento mais intenso, Senhor, me ajude, abra a porta, faz o milagre, Senhor, eu vou buscar. E aí ele vem para o culto de oração, ele vem para o culto matutino, vem para a escola dominical, vem para o culto solene, participa de 10 PGs, vai, não para. Mas quando recebe a vitória, esquece do Senhor. Esquece do Senhor. Veja o versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Olha, o problema parece que está aqui. Você lembra que eu disse que na hora da opressão o povo clamou? Há algumas semanas atrás, a gente leu isso aqui. Quando acorda, aperta o povo, ei Senhor! Só que agora o texto diz que o povo tem 40 anos de paz. E quando tem paz, está tudo tranquilo. No contexto de paz, eles se afastam do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos ser vigilantes em tempos de paz. O apóstolo Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo tragar, querendo destruir, querendo matar. Essa é a descrição dele. Há pessoas que precisam viver na peleja, porque se prosperar, se afasta de Deus. É triste dizer isso. É triste dizer isso. Mas há pessoas que vão viver até o fim na peleja. Na peleja. Porque se prosperar, se afasta do Senhor. E aí você pergunta, né? Aquela pessoa que vive isso, Senhor, por quê? Aí Deus diz, porque é melhor você na peleja perto de mim do que na prosperidade longe de mim. Essa peleja significa o meu amor por você. Infelizmente, a vida de Gideão, depois da vitória, foi só ladeira abaixo. Foi só queda. Foi só queda. Veja o versículo 30, por favor. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Olha só, irmãos, que loucura. Esse homem se entrega à prostituição. Esse homem, ele se sente um rei. E como rei, então ele faz um harém. Ele tem meio mundo de mulheres, concubinas. Porque ele está se comportando como rei. Ele se afasta do princípio monogâmico de Deus. Uma mulher, um homem. Porque naquele contexto,
ter muitas mulheres era sinal de prosperidade. Reis tinham muitas mulheres porque significava imponência, opulência, riqueza. Mas enquanto para a sociedade significava isso, para Deus é declínio espiritual. Gideão estava ladeira abaixo, estava declinando. Gideão começou bem, começou se humilhando diante de Deus. Você lembra, no primeiro contato que Deus teve com Gideão, que nós vimos aqui, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele diz: não, Senhor, eu sou o menor, a minha família é a menor, eu sou o menor da casa do meu pai. Um homem que começa humilde, um homem que começa na simplicidade, na dependência de Deus. Um homem que vai lutar na luta, ali, na maior luta da sua vida, em total dependência de Deus. Mas no tempo de paz, seu coração se afastou. Ei, meu irmão, se estiver tudo bem na sua vida, vigie sua vida espiritual. Então ele diz: pastor, minha vida está bem. Vigie, vigie. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Tenha disciplina em sua vida devocional. Ore diariamente. Busque diariamente. O inimigo vai tentar usar meios sutis para tentar fazer você se afastar de Deus. Essa é a técnica dele. Quando tudo vai bem, quando ele vê que nós estamos relaxados, então ele diz: opa, parece que tem uma brecha para eu agir. Então veja, em primeiro lugar, após as vitórias, não seja vencido pelo seu ego. Segundo, após a vitória, não seja vencido pela ganância. Uma vitória, quer outra vitória, quer outra vitória, quer outra vitória, e não satisfaz. Terceiro, após a vitória, não seja vencido pelo afastamento do Senhor. Continue em oração. Quarto e último lugar, após a vitória, não seja vencido pela ilusão da imortalidade. Após a vitória, não seja vencido pela ilusão da imortalidade. Sabe, irmãos, quando nós estamos na peleja, na luta, sabe, a possibilidade de morrer é sempre mais real. É sempre mais real. A gente pensa: não, eu vou morrer. Eu não vou passar por essa não. Não vou passar. Dependendo da luta, até a gente me diz: Senhor, me leva. A gente diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. A possibilidade da morte é mais real. Mas quando a vitória chega, irmãos, aí a gente, opa, ninguém quer morrer na vitória. Ninguém quer morrer na vitória, né? Morrer de jeito nenhum, pastor. Vira a boca para lá. Por que pensar na morte se está tudo bem? Veja, o texto diz que durante 40 anos houve paz em Israel. A terra descansou e a liderança de Gideão foi respeitada. Ei, o líder da nação. E esse tipo de estabilidade, sabe? Quando está tudo bem, está tudo caminhando dentro dos conformes, o negócio está prosperando, família está com saúde, está tudo certo. Se melhorar, estraga. É nesse momento, quando a vida parece segura, estável e permanente, que a gente precisa vigiar. Veja, versículo 32 interrompe essa sensação de estar tudo bem. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Irmãos, depois de tantas batalhas, depois de tantos milagres, depois de tantas conquistas, o texto chega ao momento inevitável. A história desacelera, o barulho diminui, Gideão morre. Gideão morre. A pergunta mais importante não é como nós começamos. Eu não quero saber como você começou. Eu quero saber como você vai terminar. Essa é a pergunta que não quer calar. O texto não termina com a morte de Gideão, mas com o que aconteceu após a morte de Gideão. Logo após a sua morte, o texto diz: Israel mergulhou na idolatria. Mergulhou na idolatria. E que pena, irmãos, que pena. Porque nós vimos aqui que Gideão foi o homem que destruiu o altar de Baal. Você estava aqui, a gente meditou sobre isso. Gideão destruindo o altar de Baal. E agora esse homem que tinha destruído o altar de Baal começa um processo de idolatria em Israel.
Que tristeza! A pergunta é: qual legado Gideão deixou para os seus filhos, para Israel? A verdadeira avaliação de uma vida não acontece no auge do sucesso, mas no que permanece depois que nós vamos embora. Gideão derrubou ídolos, libertou Israel, liderou a nação, mas o final da sua vida foi marcado pelo declínio espiritual. E esse declínio marcou a geração seguinte. Não foi somente Gideão, mas os seus filhos. Israel foi marcado. A grande pergunta não é apenas o que nós estamos fazendo agora, mas o que nós vamos continuar fazendo, o que nós vamos deixar para as outras gerações se Jesus não voltar. Muitas pessoas dedicam décadas para construir uma carreira exemplar, uma empresa exemplar, um nome exemplar. Oh, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, eu tenho um nome. Mas não investem na vida espiritual. Espiritualmente são fracos. E o resultado, quando morrem, o que sobra é apenas a memória profissional. Apenas isso. Alguns pais que constroem patrimônios para os seus filhos, mas não constroem a fé. Deixam casas boas, recursos maravilhosos, mas não deixam o compromisso, o exemplo, a fé, o amor a Deus. Lembre, meu irmão, a vida é breve, valorize então o que é eterno. Juízes 8 termina com uma pergunta silenciosa, ecoando em nossa mente. Gideão morreu, e agora? E agora? Essa é a mesma pergunta que um dia será feita diante do caixão de cada um de nós. Por mais que você não queira pensar nisso, mas um dia as pessoas estarão, se Jesus não voltar antes, elas estarão lá, diante do meu caixão, diante do seu caixão, e elas vão perguntar: o que ficou? O que ficou? Qual foi o legado? O que nós transmitimos? O que as nossas escolhas produziram? Vitórias impressionam até por um momento, mas legado é diferente. Fica para as próximas gerações. A história de Gideão, meus irmãos, termina de uma forma terrível. Terrível. É porque, como eu disse, a gente não conta para as crianças isso, né? A gente só fica... Eu preparei a apostila para as crianças. E qual foi a lição que eu coloquei de Gideão para as crianças? Os 300. 300. Foi a única lição. Ainda fiquei tentado, vou colocar, não, deixa quieto. Deixa as crianças só terem essa imagem de Gideão. Mas, irmãos, a história de Gideão terminou terrível. Ele começou bem, mas não terminou bem. Ele começou dependendo de Deus, mas terminou na idolatria. Por quê? Porque ele relaxou no pós-guerra. Relaxou no pós-guerra. As falhas de Gideão nos lembram que ele não era o libertador definitivo. Israel precisava de um libertador maior. E é aí onde nós lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo. Gideão tinha que dar errado. Porque se ele der certo, agora a gente estava idolatrando ele. Mas quando a gente olha para a falha de Gideão, a gente diz assim: meu Deus, quem vai ser o libertador? Aí quando nós olhamos para os evangelhos, a gente olha para um que foi muito maior do que Gideão. Jesus venceu a batalha e não relaxou no pós-guerra. Até porque o pós-guerra já foi lá sentado no alto sublime trono, governando sobre todas as nações. Na cruz ele venceu a maior guerra da história e na ressurreição ele inaugurou uma vitória que nunca terá pós-guerra. Jesus é o rei perfeito que Gideão não conseguiu ser. E somente quando Cristo reina é que o nosso ego é quebrado. A nossa ganância perde força. A nossa vida produz um legado para as próximas gerações. Não basta vencer as batalhas da vida. Nós precisamos terminar vencendo. Ei, eu não quero saber da sua história passada. Não quero saber. Você vem, pastor, deixa eu lhe contar o que eu já fiz. Eu não quero saber o que você fez. Eu quero saber como você vai terminar. Quer saber como você vai terminar? Não, pastor, deixa eu sentar aqui, porque olha, se eu lhe contar a minha história... Não quero saber do passado. Eu quero saber como você vai terminar. Não adianta você ter feito até agora. Porque eu fiz. E depois? O que você vai fazer depois? Qual vai ser a sua história depois? Qual será a sua história contada? Qual legado você vai deixar? O que as pessoas vão falar quando elas estiverem no seu velório? Como a sua história vai impactar as outras gerações?
Hoje nós estamos lendo a história de Gideão, mas se Jesus não voltar, um dia as pessoas vão ler a nossa história. Elas vão ler a nossa história. E a minha pergunta é: qual impacto a nossa história vai deixar sobre a vida das pessoas? Vigie, meu irmão. Vigie, minha irmã. O pós-guerra talvez seja o nosso maior desafio. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Você está no meio da batalha, como nós falamos na semana passada? Ou você está no pós-guerra, celebrando as vitórias? Dependente de onde você estiver, a palavra de Deus é a mesma. Tenha cuidado. O inimigo está ao nosso derredor. Ele quer destruir você. Ele quer jogar seu nome na lama. Ele quer envergonhar você. Ele quer destruir a nossa reputação. Ele quer destruir o nosso ministério. E Jesus te chamou nessa noite aqui para dizer: vigia, vigia. Toma cuidado. Abra os teus olhos. Fecha as brechas. O Senhor está dizendo para mim e para você: feche as brechas. Não importa o que você já fez. Quem vive de passado, como diz o ditado, é museu. Olha para frente, eu quero saber o que você vai fazer. Como é que você vai terminar a sua história? Oh, meu Deus. Nessa noite o Senhor nos trouxe a este lugar para nos alertar para a necessidade da vigilância constante, vigilância contínua. Tu sabes, Senhor, como nós tendemos a relaxar quando tudo vai bem. Quando tudo está mal, nós oramos mais, buscamos mais, vigiamos mais. Mas quando tudo vai bem, a nossa tendência é orar menos. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, muda isso. Que diante das vitórias continuemos com o nosso compromisso com a oração. Que diante das vitórias continuemos olhando para o Senhor, clamando ao Senhor, aos pés do Senhor. Que não nos deixemos levar pelas ilusões das vitórias. Que entendamos que sempre após uma guerra tem outra guerra e tem outra guerra até o dia de Cristo Jesus. Senhor, se há alguém aqui que não despertou ainda para a necessidade de buscar ao Senhor, que nesta noite o teu Espírito esteja chacoalhando essa pessoa, que o teu Espírito esteja tirando o povo da zona de conforto e levantando um exército de oração, levantando um exército cheio do teu poder. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e saiamos daqui olhando para ti e pedindo: tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.